E aí galera, tudo bem? Boa tarde. Vamos fazer hoje uma aulinha sobre poliedros, né? Vamos ampliar o nosso conhecimento de geometria para geometria espacial agora. Bem, o que vem a ser poliedro? Primeiro, para entender o que é um poliedro, você precisa entender o que é um polígono, tá? Se você entender o que é um polígono, fica fácil de entender o que é um poliedro. Vamos lá. O que vem a ser um poliedro é a união não linear, ou seja, não em linha reta, não no mesmo plano, tudo bem? De polígonos. É um sólido geométrico, né? Que dá para você pegar e as faces dele são superfícies planas. Isso aqui é um poliedro. Tá, exemplifica pra gente, afinal, o que é um poliedro. Vou exemplificar para você. Vamos pegar aqui uma pirâmide. Uma pirâmide é um poliedro. Depois a gente entra nas especificações do que é uma pirâmide. Ó. Sucesso. Criei aqui. Dá para você ver ela. Ó, a pirâmidezinha de base triangular. Tá? Ela é um sólido. Como assim um sólido? Dá para pegar, né? É um objeto. Dá para construir um objeto de madeira com essas dimensões, né? E tá vendo as superfícies? Ó, aqui, essa é uma das superfícies que tá ficando clarinha para você, ó. Essa é outra superfície. A de baixo é uma superfície também. A de baixo, para quem não tá vendo, é essa aqui, ó. Opa, legal. E essa maiorzinha aqui de trás, né? Tem várias superfícies. Essas superfícies são planas e são polígonos. Quando isso acontece, quando as superfícies são planas e são polígonos, nós dizemos que essa figura é um poliedro. Diferente de um cone ou um chapeuzinho de aniversário. Um cone, né? Claro. Raio 2. Um cone, como aquele que apareceu aqui, ó. Certamente não é e nunca será um poliedro. Por quê? Meu, primeiro que não tem face, ele é aberto, né? Ele é um buraco ali, ó. Tem um buraco dentro do cone aqui, não é tampado. Dá para ser tampado? Dá para ser tampado, não tem problema. A questão é, as superfícies são planas, mas não são polígonos. Afinal, a superfície do fundo aqui é um círculo. A outra superfície, que é essa aqui, ó, são duas superfícies, essa e o fundo, é uma superfície não poligonal. Por quê? Porque não é formado por segmentos, né? Ou como vocês dizem, o segmento é torto, não é reto. Bem, deu para entender. Quando acontece esse fenômeno aqui que acontece no cone, né? Essas outras figuras que não são poliedros são chamadas de corpos redondos. Né? Ela tem face, tem superfícies, né? Tem superfícies, não tem faces. E essas superfícies formam um objeto fechado, né? Esse cone é um objeto fechado. Então nós dizemos que isso aqui é nada mais do que um corpo redondo. Fácil? Tranquilo? Bem, para você ver outros exemplos, eu vou usar um programinha aqui, bem bacana. Dá para você baixar em casa, chama PolyPro, tá? E ele mostra alguns polígonos. Tem problema? O problema é que ele é em inglês só. O único problema é esse. Então eu vou colocar aqui no teu campo de visão. Apareceu agora aí para tu. Ó, a pirâmide de base triangular. Isso aqui é um dos exemplos de poliedro. Tem só esse? Não. Tem o cubo. O cubo é também um sólido, um poliedro. Tem o octaedro, tem 8 faces iguais. Nada mais é do que uma pirâmide de base quadrada em cima da outra. E por último nós temos o penúltimo, desculpa, o dodecaedro. Tem 12 faces pentagonais, super show, todas são planas. E o icosaedro. Icosaedro é
uma figura de 20 faces triangulares, né? Um objeto, um sólido geométrico de 20 faces triangulares. E, para quem não sabe, tiver curiosidade, normalmente os cristais, né, a cristalização de vírus, normalmente se dá nesse formato, no formato de icosaedro, encontrado na natureza. Bem interessante isso. O que mais? Eu vou mostrar outros poliedros, porque você pode estar com a impressão de que os poliedros têm que ser formados pelo mesmo polígono. E não é verdade, né? O cubo é formado só por quadrados, o tetraedro era só por triângulos, aquela pirâmide a gente fez só com triângulos, mas ó, isso aqui também é um sólido, também é um poliedro, faces são planas e as faces são polígonos. E tem dois tipos de face aparecendo, quadrados e triângulos. Pode aparecer qualquer face? Pode. Pode aparecer quantas faces eu quiser, diferentes? Pode. Pode aparecer 5 polígonos diferentes, 6 polígonos diferentes. Mas você utiliza a sua criatividade para fazer isso. Desde que seja o quê? Uma figura, um sólido fechado, um sólido de superfícies planas, e essas superfícies sejam polígonos. Sucesso? Deu para entender o que é poliedro. Vamos voltar então para o nosso amiguinho de antes e vamos brincar com duas figuras bem interessantes, dois poliedros bem interessantes, que nada mais é do que o prisma e a pirâmide. O que vem a ser a pirâmide, né? A pirâmide é um sólido geométrico que tem faces triangulares e uma base diferente, ou não. A base pode ser qualquer uma. Como assim? Bem, para ficar claro, eu vou fazer várias pirâmides. Para isso, eu vou começar desenhando polígonos aqui. Vou fazer um triângulozinho aqui. E essa vai ser a base que vamos construir a nossa pirâmide. Vou fazer um retângulo aqui, tá? Claro que isso aqui não é um quadrado. Vou fazer um pentágono, 5 lados e não iguais, tá? Não precisa ser igual, lembra? A gente já viu isso na outra aula. Para que eu estou fazendo isso? Para você ver várias pirâmides se formando e você se convencer. Olha só. Sucesso. Ó, a pirâmide pode ser torta, ó. Pode ser retinha, tá? Bem, quando nós temos uma pirâmide assim, ó, retinha, né? Ou seja, parte aqui do centro, né, da nossa base e sobe em altura, essa pirâmide é chamada de pirâmide reta. A pirâmide que é um pouquinho tortinha assim, ó, é chamada de pirâmide oblíqua. Então, reta, oblíqua. Fácil? Tranquilo. Vamos fazer ela retinha aqui. Vamos fazer todas as outras retas também. Só para a gente estudar um pouquinho. O fato de ser reto ou não, não vai mudar nada. Sucesso, foi. Criamos aí as nossas pirâmides. Vamos observá-las. Ó, se você observar, o que tem de mais? Seria equivalente, né, a fazer uma brincadeirinha assim de leve, dizer que uma pirâmide é uma barraca de base qualquer. Ó. Tá vendo esses 3 pontos aqui do chão? São as estacas da barraca. Nós temos um ponto fora, né, onde vão as varetas da barraca. Maravilhoso. Dá para fazer uma comparação, então, de pirâmides com barracas. Ó, a barraca que tem 4 vértices no chão, uma que tem 5. E o que acontece? A única face que é diferente, nas 3, é a face do chão, ou melhor, a da base, né? Aqui a base é triangular, aqui a base é retangular. Mais ou menos, né? Mais ou menos retangular. Aqui a base é pentagonal, de pentágono, né? Ora, o que tem de mais? Dá para construir com qualquer base? Sim, tem infinitos tipos de
pirâmides distintas. Quais a gente vê? Aquelas do Egito são as de base quadrada ou base retangular, né? São as que naturalmente foram construídas aí pelos egípcios. Beleza? Sussa? Bem, vamos contar as coisas: vértices, arestas e faces. Para contar vértice, aresta e face, né, é só olhar a figura e observar com carinho e cuidado. Tá? Mas o que tem legal é que eu quero que você pense se a figura tivesse, se fosse uma pirâmide cuja base fosse de 100 lados. Se a base fosse de 100 lados, meu amigo, você ia ter que se virar para encontrar, né, o número de faces, vértices e arestas. Mas não seria muito difícil, né? Se você pensar bem, ó, já deve ter dado para reparar que os vértices nada mais é do que os da base, né? Mais o vértice que está aqui fora, ó, né? Está fora da base. Aqui também, ó, os vértices que estão na base mais o que está fora da base. Os vértices que estão na base mais o que está fora da base. Ou seja, aqui são 4, são 5 e aqui são 6. Se fosse uma pirâmide de base de 100 lados, né? Qual seria a lógica? Teria 101 vértices. Mole. E faces? Faces também seriam 101. Se você prestar atenção, ó, de cada lado da base, né, dessa pirâmide, sai uma face. Ó. Vou dar uma viradinha. Ó. Desse lado saiu uma face. Desse outro ladinho da base saiu outra face. Do terceiro ladinho da base saiu outra face triangular. Tem 3 faces ali, né? 3 faces em pé, triangulares. Né? Mais a da base, 4 faces. E aqui, 4 em pé, mais a de baixo, 5. 5 em pé, mais a da base, 6. Se fossem 100, no caso, nós teríamos 100 em pé, mais a da base, 101 faces. Fácil, falta só as arestas. Olha só, as arestas também são mole. Se você lembrar que é uma barraca, nós temos 3 vértices, ou melhor, 3 arestas da base, né? Mais 3 arestas em pé, que seriam as 3 varetas, né? Olha, tem 3 no chão, 3 em pé, 6. Aqui tem 4 no chão, 4 em pé, 8. Aqui tem 5 no chão, 5 em pé, 10. Então, se fosse uma pirâmide de 100 lados, né, cuja base tivesse 100 lados, ela teria 200 arestas. Fácil? Mole, né? Legal. Agora que você entendeu o que é a dita pirâmide, nós vamos brincar com um prisma, outra figura conhecida da galera, importante, né? Opa, deu uma leve bugada aqui. Aí, foi. Esse aqui é o prisma reto, né? Claro que tem o prisma oblíquo também. O que vem a ser um prisma? Um prisma tem faces opostas paralelas, chamadas de base, tá vendo? Ó, face oposta e paralela, esse triângulo aqui em cima e esse triângulo aqui embaixo, né? Essas faces são chamadas de base do prisma, né? E todas as outras faces dele são retângulos, ó. Aqui é um retângulo, aqui é um retângulo e aqui também é um retângulo, ó. Retângulo, retângulo, retângulo. Então nada mais é do que, em termos gerais, uma caixinha. Uma caixinha com a tampa e o fundo igual, né? Ó, assim, em linhas bem fáceis dá para entender. Pirâmide, barraca, prisma, caixinha, mole. Vamos lá. O que tem de mais? O que tem de mais que pode ter qualquer base, inclusive uma base de 100 lados. Né? E se tiver uma base de 100 lados, como é que eu faço para contar vértice, face e aresta? É só você dar uma reparada nas outras e lembrar e pensar como se fosse uma caixinha. Veja bem, aqui nós temos, vamos contar aqui desse prisma de base triangular. Ele tem 3 vértices no chão e 3 vértices na tampa da nossa caixinha. Ou seja, são 6 vértices, mole, né? Esse aqui que tem base retangular, ele tem 4 vértices no chão e 4 na tampa da nossa caixinha.
ou seja, 8. Aqui tem 5 no chão e 5 na tampa, ou seja, 10 vértices nesse prisma de base pentagonal. Ora, se tiver 100 lados a nossa base, o que vai acontecer? Vai ter 100 vértices no chão e 100 vértices na tampa, do mesmo jeito que tinha nos outros, né? Ou seja, totalizando 200 vértices. Bem, o que mais dá para contar? Faces. Olha só, de cada lado aqui do triângulo, da base, sai uma face retangular. Ó. Daqui saiu uma face retangular. Desse ladinho aqui do triângulo saiu a outra face triangular. E desse ladinho aqui do fundo saiu uma face retangular no fundo, né? 3 faces retangulares em pé. Ou seja, de cada lado sai uma face retangular. Aqui também, ó, de cada lado uma face retangular. Aqui também, de cada lado uma face retangular. Conclusão, está faltando contar o que além das faces retangulares ou quadrangulares, depende do prisma. Está faltando contar a tampa da caixa e o fundo da caixa. Somar 2. Aqui então nós tínhamos 3 nesse prisma. Nós tínhamos 3 faces em pé, o fundo e a tampa, totalizando 5 faces. Aqui nós temos 4 faces no do meio aqui. 4 faces em pé e o fundo e a tampa, totalizando 6 faces. Aqui nós temos 5 faces ao redor. 2 aqui, 3 aqui, deu para ver todas, 5. Beleza. 5 faces em pé e a base e a tampa, totalizando 7 faces. Ou seja, se fosse um prisma com 100 lados de base, nós teríamos 100 faces retangulares de pé, a tampa e o fundo, totalizando 102 faces. Mole? Falta só o último, que é as arestas. As arestas também são bem tranquilas, ó. Se você reparar aqui, tem 3 arestas no chão, tem 3 arestas na tampa e tem 3 arestas de pé, totalizando 9. E aqui, 4 no chão, 4 na tampa, 4 de pé, totalizando 8. E aqui, 5 no chão, 5 na tampa e 5 de pé, totalizando 15. Então, se nós tivéssemos um prisma cuja base fosse um polígono de 100 lados, teria 100 no chão, 100 arestas no chão, 100 arestas no topo, né, ou na tampa, e 100 arestas de pé. Sussa? Bem, o que rola demais? Que se tiver 100 no chão, 100 no topo e 100 em pé, nós teremos 300 arestas. Ou seja, o prisma cuja base é um polígono de 100 lados tem 300 arestas. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E bons estudos, até a próxima. Deixa o like aí, galera. Falou!